Paz do Senhor, amém? A palavra de hoje está em Apocalipse, a palavra do dia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: me acompanhem, porque estamos vivendo um tempo em que a Bíblia está sendo modificada. Então, enquanto ainda você tem Bíblia, enquanto você ainda tem como conferir se a verdade é verdade ou se estão te enganando, leia a Bíblia, coma a Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é uma palavra de Jesus, já ressuscitado, onde ele mostra a João em visão o que vai acontecer nesses dias. Dias que nós ainda não vivemos. Deus mostrou a João, muitas coisas já aconteceram. Mas nessa passagem específica, Jesus está enviando 7 cartas a 7 igrejas. Eu já preguei diversas vezes nessas passagens, o Espírito Santo já me deu de maneiras diferentes nessas cartas de Apocalipse. Jesus já me deu essas cartas como sim, falando com 7 igrejas, templos fechados, pessoas reunidas, né? Porque a igreja não é parede, é um conjunto de pessoas reunidas em um lugar. Deus já me deu essa passagem como igreja, ele falando pessoalmente, com pessoa para pessoa, porque lá em Ezequiel 18 fala que a salvação é individual. Deus já me deu diversas maneiras. Mas hoje, Deus me deu algo que aconteceu comigo ontem e me deu essa passagem para estar falando com vocês. Primeiro, se entendam uma coisa. A Márcia, prazer, meu nome é Márcia. Essa pessoa que vos fala, ela é pastora, mas ela também é mãe, ela também é avó, ela também é filha, ela também é amiga, ela também trabalha. Eu tô com 4 cursos, fazendo 4 cursos, a cabeça tá quente. Então é uma pessoa que também tem conta de luz para pagar, conta d'água, tem problemas. E ontem aconteceu algo no meu curso. Um professor veio e falou sobre uma viagem que nós vamos fazer. Pastora, a senhora não sempre fala para não dar nomes e endereço? Querido, a Bíblia, ela dá nomes e endereços. Só que são as pessoas que Deus está dando exemplo, Deus está dando testemunho, para que nós venhamos a nos converter, para que nós venhamos a copiar, para que nós venhamos a entender como Deus trabalha, porque se Deus não mostra ali, Deus dá nomes e endereços para falar, olha, isso aqui é real, isso aqui é verdade. Cientistas, pesquisadores, quando começam a pesquisar, descobrem que essas pessoas, elas realmente existiram. Começam a achar e ainda estão achando registro da existência dessas pessoas. Mas muitas vezes eu, Márcia, não gosto de dar para evitar a fofoca. Mas dessa vez eu vou dar nomes e endereços, como a minha Bíblia fala, para que a gente venha a entender. Dia 20 agora eu vou estar finalizando a parte teórica do meu curso de enfermagem. E lá eu preguei o Evangelho. Lá de maneira discreta, de maneira brincalhona. Eu creio que preguei nos momentos certos, porque eu só preguei quando Deus mandou. Eu às vezes sou covarde, porque você, dependendo, é muito legal você pregar em cima do altar com o microfone na mão, mas você pregar fora da igreja, essa é a palavra que Deus me deu hoje. Pregar fora da igreja. Quem somos nós quando não estamos representando? Porque dentro da igreja. Porque a igreja é lugar de adorar, é lugar de dizer, Jesus, eu te amo. Mas o meu quarto também é lugar de adorar e dizer, Jesus, eu te amo. Diante do almoço de família, diante de um passeio, diante de todos os lugares, né? É o mesmo lugar. Então, quem somos nós? Porque se nós somos uma pessoa dentro da igreja e outra fora da igreja, nós estamos nos iludindo, nós estamos nos enganando, como fala lá em Tiago, nos enganando com discursos vãos, onde nós falamos uma coisa, mas não vivemos. Então, estamos enganando a nós mesmos, onde o próprio Deus, através da boca de Tiago, fala:
Vós estão se enganando a vós mesmos. Se pregam uma coisa e vivem outra fora do altar. Porque nós somos o altar do Senhor. E aí veio um professor e ele veio falar de uma viagem que nós vamos fazer. E um colega que é cristão, ele falou, mas é um colega benquisto, a maneira, né? Não é um colega que pregou o evangelho, não é um colega que veio insistindo, não. É um colega até que, ao contrário, durante muito tempo ficou meio. A gente não sabia que ele era cristão. Eu sabia porque já nos encontramos por aí, mas na sala as pessoas não sabiam, vieram saber depois. E eu, desde sempre, o meu falar, pela glória de Deus, eu não falei para as pessoas que eu era cristã. O meu falar, o meu agir, o meu comportar diferente fez com que eu ganhasse algumas pedradas, fosse rejeitada por alguns, não todos. Para a glória de Deus, tem muita gente naquela sala que gosta de mim, né? E ele, quando o professor falou, depois a nossa professora, ela veio, quando a turma estava toda lá, ela veio falando desse passeio, que o professor veio falando desse passeio, as condições e tal, e que seria para Minas. E esse jovem que é cristão, ele falou assim, vou dentro do ônibus cantando corinho de fogo. Quando ele falou isso, não foi falado nada com ele. Mas logo em seguida eu falei assim, eu vou levar um pandeiro. Veja, ele falou que ia cantar o corinho de fogo, mas eu falei que ia levar o pandeiro. Dei pausa porque tá passando uma van gritando aqui. E quando eu falei que ia levar o pandeiro, ela virou séria para mim e falou assim, Márcia, não é igreja. E eu falei, ué, professora, ainda brinquei, né? Falei, ué, professora, ele que vai cantar os corinhos, eu só vou levar o pandeiro, né? Mas eu não falei mais nada, como eu disse, o que eu tinha que pregar, dia 20 agora, vamos terminar a parte teórica do curso de enfermagem. São 2 anos e pouco, gente, estudando enfermagem, só a parte teórica. Fora ainda vai dar mais de 3 anos estudando, ainda com estágio, ainda trabalhando, estudando nos estágios. Então, o que eu tinha que pregar de Jesus, eu creio que eu já fiz. Então, eu não falei nada. Mas em algum momento foi falado um negócio e eu ainda falei assim, lá tem uma estradinha que dizem que é muito perigosa. Ela falou, nem fala para eu não ficar ansiosa, vou dormir a viagem toda até chegar lá. E essa é a questão. Pessoas que muitas vezes diz que amam a Deus, pessoas que muitas vezes dizem que são apaixonadas por Jesus dentro da igreja. Mas quando eu estou fora da igreja, quem eu sou? Eu ia dizer para ela, professora, de maneira nenhuma eu entro dentro de um ônibus que Jesus não está. Não entro, querido, não entro. Eu não estava dizendo para ela que eu ia cantar um louvor, não. Eu sequer ia dizer para ela, gente, vamos, que é uma coisa que eu, quando estou com o meu povo de Deus, eu gosto de fazer. Às vezes não precisa nem eu falar, um irmãozinho, não precisa ninguém com carteirinha, com ministério destacado. O irmãozinho fala, a gente pega e a gente ora antes do carro sair, antes do ônibus andar, para que Deus nos leve em segurança e nos traga em segurança. Porque se aquela for a nossa última viagem, nós estaremos indo em direção ao céu, né? Nenhum momento. Mas foi tão frisado ali naquele momento, através da frase, quando ela falou, Márcia, não é uma viagem de igreja, que lá não é para orar, lá não é para louvar, não é para fazer nada. Então nós vamos seguir em frente sem oração? Claro que não. Eu vou orar, porque a palavra fala que aonde um homem e uma mulher de Deus pisar a planta do seu pé, aquele lugar vai ser bendito. Eu vou orar pela minha vida, eu vou orar pela viagem, para que venhamos aí e voltar em segurança, independente. Claro que eu não vou orar alto, vou orar baixo, e conforme o coração de cada um. Lá em Ezequiel 23, Deus vem falando com o seu povo, Ezequiel 23. Deus vem falando com o seu povo que o está abandonando. Olha que triste. Deus está falando que está abandonando o povo porque o povo está fazendo o quê? Quando lemos a Bíblia, nós temos que orar, pedir o Espírito Santo entendimento. Para que nós venhamos a entender que quando Deus está falando com as cidades, Deus está falando conosco e com a cidade.
Muitas vezes Deus está falando aqui com o Rio de Janeiro para parar com essa adoração a demônios e as pessoas continuam. Deus está falando com a cidade. Deus está falando com o povo, porque paredes não escutam, que moram nos lugares para adorarem a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu repreendo todo mal. Já ouviu essa frase? Casa vazia, oficina do diabo? Ela está na Bíblia. Deus fala que quando uma pessoa vem com demônio e nós repreendemos esse demônio, Jesus falando, nós repreendemos esse demônio, a casa fica vazia. Então a casa está vazia. Não adianta eu morar em mansão, com piscina, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, morar entre aspas, ter uma casa com mansão, 3 quartos, e ela está vazia. Para que essa casa linda, limpinha, maravilhosa e vazia? Então Jesus fala que o demônio sai e ele começa a rodar, buscando outra casa para morar. Se ele não encontrar, ele volta. E quando ele volta, encontrando a casa limpa, vazia, arrumada, ele tem por direito no mundo espiritual de entrar ele e chamar mais 7. Então, quando tinha um demônio, fica com 8 demônios. Então, muitas vezes na igreja, nós não oramos, Deus, a gente vai orar e Deus fala, não ora. Por amor à pessoa, porque a pessoa está brincando de entrar e sair, nós oramos, repreendemos o demônio, ela sai, fica com a casa limpa, bonitinha, né? E aí Deus fala que está abandonando o seu povo, porque o seu povo preferiu deitar com o pecado, consumir o pecado. A palavra do dia hoje, irmãos, é que não adianta eu dizer que eu sou de Deus se no ambiente que eu trabalho eu não reflito luz. A minha casa está vazia. Não adianta eu, no ambiente que eu estudo, ter medo de dizer, sim, eu sou cristã. Quando alguém pergunta. Temos tanto medo de confundir o trabalho com as coisas. Eu fui advertida diversas vezes no meu curso de enfermagem que não era para eu falar da minha família. Não foram todos os professores. Para dizer a verdade, foi um. Não, foram 2, né? Que não deveria falar da família. Mas é engraçado que eu sou estudante de enfermagem, terminando já, mas sou ainda estudante. E eu testemunho há pouco tempo eu ouvi um testemunho há pouco tempo, e eu acho que já falei aí nos vídeos meus, vocês vão encontrar, que num dia eu estava vindo da casa da minha tia correndo para tomar banho, que eu tinha aula, eu não gosto de faltar. Eu acho que cristão de verdade não tem faltas. O cristão de verdade, ele não trabalha com mentira, ele não trabalha com falta, ele não encobre sua falta com mentira. Cristão de verdade não fica arrumando, inventando doença. Que tem cristão que fala que está com dor de cabeça e acredita. Porque há muitos anos atrás, eu até brinquei ontem, que eu falei que essa frase é minha, que o Espírito Santo me deu, que há mais ou menos 30 anos atrás, 30 anos mais ou menos atrás, eu conversando com uma pessoa, Deus veio no meu ouvido, a pessoa ela mentindo, e eu olhando para ela, porque eu sabia que tudo aquilo que ela estava falando era mentira, né? Porque a pessoa estava mentindo tanto que esqueceu que eu estava lá. Eu fiquei olhando aquela pessoa mentindo, e ela encobrindo a mentira, e eu sabia toda a verdade. E quando eu ia questionar isso, Deus veio e falou comigo que não adiantava eu falar com ela que ela estava mentindo, porque ela acreditava naquela mentira. Então não adiantava. Olha o que Deus estava falando comigo. Não adianta. O pior, olha o que Deus falou. O pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras. Ou seja, eu estou mentindo para mim mesmo. Como fala lá em Tiago. Discursos vãs. Discurso onde eu falo, mas eu não vivo. Eu prego para os outros, mas eu não vivo. Eu estou vivendo de mentiras. E eu fui advertida por 1 ou 2 professores, mais por um, porque o outro depois veio falar comigo, né? Que não poderia estar falando da minha família no curso. Mas não foi da minha família. Vocês vão ver aí os vídeos. Não foi da minha família. Eu tinha feito o slide, estava tomando meu café, fiz, enviei para o professor, ia apresentar, estava tomando meu café, quando o Espírito Santo, querido, veio e mandou eu acrescentar algo. Eu lembro que eu sempre questiono a Deus. Eu questiono, mas eu obedeço.
E eu falei com Deus, eu falei, Deus, faz isso comigo não. Porque eu já sabia que eu ia apanhar. E eu acrescentei 4 fotos, se não me engano, do Júnior, né? Estávamos fazendo um trabalho sobre doenças incuráveis. E aquilo começou a me doer. Deus me deu isso porque eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, quantas doenças incuráveis, quanta doença incurável, que não tem cura, que não. Meu Deus, mas gente, dentro da igreja nós temos visto pessoas sendo curadas de AIDS, sendo curadas de câncer, e eu agora estou fazendo um trabalho, vou pregar praticamente, vou planar um trabalho onde vou dizer que essas doenças todas não tem cura, só tratamento, né? E aquilo estava me incomodando. Foi quando no dia seguinte, pela manhã, o Espírito Santo me deu para acrescentar algo. E eu coloquei, mas eu já sabia que eu ia apanhar. Do meu filho Júnior, que apareceu um tumor, um aneurisma no meio do cérebro dele enorme, né? E a doutora me falou 2 coisas: ou vai morrer na mesa de operação, ou vai viver igual um vegetal. E como vocês sabem, meu filho, Bispo Júnior, está se candidatando aí a vereador, para a glória de Deus. Não come nada de legumes, está muito gordinho, já falei com ele. Ou seja, não está vivendo como vegetal, nem está comendo vegetal. Tô brincando, tá, gente? Hoje em dia tá difícil até de brincar, confesso. Botei da minha filha Stephanie, onde ela foi internada no Albert no ano de 2013 e a perna dela estava podre. Tem aí testemunho da minha filha Stephanie, onde vocês vão ver com detalhe, e teria que ser amputado. Como vocês podem ver, minha filha não amputou a perna. O fisioterapeuta, que era crente, falou: Ah, Stephanie, você vai ter que usar, quando ele fez isso, querido, desse tamanho mesmo. Você vai ter que usar um saltinho desse tamanho. Não falei nada com ele, não sou de ficar batendo boca com crente, né? Eu vim para casa, eu orei, falei, Senhor, ele é crente, eu orei, e minha filha não usa saltinho. Botei da Débora, que quando eu fui orar, eu não sabia que a Débora estava doente, só que ela estava uns 10 dias antes, praticamente, antes dela morrer. Um mês e pouco antes, ela começou a reclamar de dor e cansaço, mas ela estava fazendo, como eu vivo falando isso, gente. Ela participava de campeonato de futebol. Quem joga futebol sabe que tem o treino, mas o treino é puxado. Eu não sei falar o nome daquela luta, Muay Thai, né? Essa luta, ela vivia me corrigindo, né? Que eu não falava o nome da luta direito. E também fazia musculação na academia. E estava com esse negócio de bullying, gente. Bullying é uma criação de Satanás. Não faça parte dos planos de Satanás. Não participe dos jogos de Satanás. Os amigos, por ela ser gordinha, né? Porque Débora, igual a mãe dela, comia pra caramba, tava sem comer nada, então. E eu lembro que quando um dia ela foi falar comigo, os meninos Diana e Débora, minhas gêmeas, né? Se vocês botarem aí gêmeas, vocês vão ver. Minhas gêmeas, vocês vão ver, elas eram muito parecidas, por isso que eu chamava de gêmeas, mas não eram, mas eram muito parecidas. Os meninos, eu lembro que quando ela veio reclamar de dor mesmo comigo, os meninos gritaram: Diana, Débora, jogar futebol. Ela levantou e saiu correndo. Aí eu fui abrir o portão, fiquei olhando aquela criatura correndo no campo, jogando bola. Eu falei: cadê a menina que estava com dor quase agora? Né? Então, faltando uns 10 dias para a Débora falecer, ela estava muito cansada nesse dia. E eu fui e falei: Débora, vai dormir aqui ou na casa do seu pai? E ela falou: vou dormir na casa do meu pai. Aí eu levantei e falei: então deixa eu orar. E eu e Diana levantamos, eu botei a mão nela e comecei a orar. Comecei a morder a boca. Vim aqui pro vãozinho e falei: Débora, vambora, vambora, vambora. Deu saudade. Vambora, vambora, vambora. É dor da saudade, queridos. E aí levei ela e falei: Saborine, bota ela pra dentro, que ela tá cansada. Tudo que vai e volta, né? O carro foi gritando e voltou voltando. Se você plantar o bem, 1 hora, pode não voltar daquela pessoa que você plantou o bem, pode voltar de outra pessoa. Mas 1 hora o bem volta para você. Se você plantar o mal, pode até não voltar daquela pessoa que você plantou o mal, mas pode voltar de outra pessoa, né? O mundo é um mundo de retorno. Gálatas 6. Não vos enganeis, tudo aquilo que você plantar, você colherá. Palavra do próprio Jesus. Você já foi e voltou. E aí eu falei: Saborine, bota ela pra dentro. Quando eu voltei, eu sou transparente. Gente, essa pessoa que vocês estão vendo é a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa na igreja.
Eu sentei, não falei nada, só que Diana olhou para mim. Ela falou, mãe, o que que foi? E eu falei, Diana, eu não sei. Isso mordendo os lábios, tentando não chorar. Eu falei, Diana, eu não sei o que a Débora tem. Mas quando eu botei a mão nela, Deus falou, não repreenda essa doença. Não repreenda que essa doença é para a morte. Ou seja, tinha chegado o dia da Débora com 15 anos de idade. Esse foi o tempo de Deus na vida dela. Quando nós nascemos, querido, o nosso dia da nossa morte já está. Quando você está pegando seu bebezinho no colo, Deus já sabe se ele vai morrer com 100 anos, se ele vai morrer com 30 anos. Se você orar, Deus pode acrescentar. Se você entregar teu filho a Jesus, Deus pode acrescentar. Quem honra pai e mãe, Deus acrescenta anos de vida. É um dos mandamentos, é o mandamento com promessa. Então eu fui no curso, eu botei assim, mas eu falei super rapidamente, né? Falei super rapidamente, já falei sobre isso. E apanhei por causa disso, apanhei, né? Fui advertida. Na verdade, o que eu estava falando lá é que Deus cura, Deus salva e que as doenças que o médico diz que não tem jeito. Só que uns dias antes, um tempo depois, aliás, eu vim correndo da casa da minha tia para ir para o curso. Eu estava parada, eu fui parada por uma mulher e Deus me mandou algo para falar com ela. E eu comecei a falar algo espiritual com ela. Quando eu acabei de falar, ela começou a chorar, isso no meio da rua, aqui próximo à ponte aqui que a gente mora. Ela começou a chorar e ela falou, Márcia, tudo isso, ela é acho que ela é do candomblé, se não me engano, não sei se é candomblé ou do Umbanda. E falei, depois não sei porque que eu apanho, né? Mas eu falei o que Deus mandou e ela começou a chorar e ela falou, Márcia, tudo isso que você está falando tem a ver, tá confirmando algumas coisas. Aí ela falou, você não sabe, mas a minha filha, ela acordou um dia de manhã e ela parou de andar. Nisso que ela parou de andar, levado para o médico, os médicos, olha, sou só uma estudante de enfermagem, olha os médicos. Os médicos estudaram a doença, tal, tal. Ela falou que a menina só estava no soro, não recebia remédio nenhum, porque os médicos não sabiam porque a menina parou de andar. Ela só acordou de manhã e não andava, né? E o último recurso, ela me contando, que o médico ia fazer seria eletrochoque. Gente, eletrochoque nem está se usando mais. Ele destrói neurônios. Eles deviam estar muito encucados com a doença mesmo, porque é um procedimento que causa sequelas. É um procedimento que está sendo abandonado. E nesse hospital ia fazer para sei lá o que, né? Porque eu acho que tem tratamentos que causam mais dano, né? A possibilidade de causar danos do que melhora, mas a menina estava internada. Estamos falando aí de uma menina de 11 ou 12 anos por aí. E ela me contando que o médico chamou ela e falou o seguinte. Ele falou assim, olha, dona fulana, eu ia começar um procedimento com ela, que seria isso, mas eu não vou, eu vou para casa, eu vou abrir um clamor pela sua filha. Gente, foi um médico que falou isso, não foi a Márcia, estudante de enfermagem. Eu fui advertida por professores que eu não posso falar da minha família, quando na verdade é nítido que eu não posso falar de Jesus. É de Jesus que eu não posso falar. Eu não posso falar que Jesus curou a minha família. Eu não posso falar que eu conheço os hospitais, não porque eu sou técnica de enfermagem, mas porque eu passei muito tempo lá dentro, lutando pela minha família, e Deus deu vitória para a glória de Deus. Eu sei que a Débora está no céu porque Deus preparou tudo. Tudo. A Débora veio para mim com 11 anos de idade. E Deus me disse tudo que tinha que fazer. A festinha de 15 anos para ela. Tudo. A gente veio. Deus preparou tudo para que nós abraçássemos ela, fizéssemos por ela em vida. Tudo precisava ser feito para depois não ficar se lamentando. Eu podia ter feito. Quantos pai e mãe deixa para amanhã? Amanhã eu faço uma festinha, amanhã eu dou um jeito da gente sentar e ver um filme. O amanhã pode não vir, querido. O tempo de fazer é hoje, não deixe para amanhã. Frase minha também. Não deixe para fazer amanhã o que você deveria ter feito antes de ontem. E
Eu fui, aí o médico abriu esse clamor, né? Ele foi para casa, deixou a menina internada, abriu esse clamor. Por que a gente sabe que a própria mãe estava dizendo que tem certeza que ele abriu o clamor, que no caso orou, porque a filha dela, pela manhã, voltou a andar e recebeu alta, né? E aí eu expliquei para essa mãe o que era clamor. O que é clamor? O médico, ele passou ou a noite quase toda orando pela filha dela, ou passou a noite toda orando pela filha dela. Ou seja, um médico passou a noite toda, quando ele viu que os remédios não davam jeito, quando ele viu que aquele procedimento de eletrochoque, a qual ele teria que fazer, segundo o conhecimento dele de medicina, não daria jeito, ele recorreu ao médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Né? Só que nesse momento, enquanto eu estava ali falando com essa moça das coisas de Deus, e ela ali chorando, fiz um convite, ganhando essa família para Jesus, fiz um convite para ela estar na igreja, eu percebi que eu estava chegando atrasada. Só que Deus, eu amo Deus, eu sou apaixonada por Jesus, querido. Pode me bater de pau, pode me bater de pé, pode fazer o que for. Eu sei que meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Eu cheguei atrasada no curso e quando eu cheguei, uma colega minha que gosta de mim falou assim: pô, Márcia, ainda bem que você chegou agora. Eu, por quê? Pô, o professor falou uma coisa, citou teu nome no meio da sala, até agora ninguém entendeu isso. Alunos que gostam de mim chegou, pô, não entendi porque o professor fulano falou isso. Do nada, cara, me expôs, né, ao ridículo, me transformou em piada no meio da sala de aula, por eu ser cristã. Na verdade, a expressão que ele usou é que não deixe a Márcia botar no trabalho a família, mas não é sobre a família. Esse professor, ele diz que ele é cristão. Ele diz que ele é cristão. Mas deixa eu falar um negócio, que foi a palavra que Deus me deu hoje, para estarmos encerrando aqui na Bíblia. Em Apocalipse 3, capítulo 14, sétima carta à igreja de Laodiceia. Ou seja, uma carta escrita a uma igreja, ao povo de Deus. Deus não está falando aqui com o pessoal de religião, porque Deus não é religião. Deus está falando com um povo reunido, que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, onde só o trono de Deus está, querido, e sararei a sua terra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem se assume casado com Ele. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Se eu não assumo o meu noivo diante da igreja, eu não sou a noiva de Cristo. E é nessa carta, a igreja de Laodiceia, são 7 igrejas, onde Deus está falando que está voltando e dando as suas recomendações para que venhamos a se converter todos os dias, se consertar todos os dias até que Ele venha. Porque o amor de muitos se esfriará. A fé. Quando Deus fala o amor, Deus está falando que é a fé. Muitos vão falar: eu creio. Se eu creio, eu obedeço, eu me converto. Eu não tenho vergonha de falar para as pessoas que eu sou a noiva de Cristo. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto, aqui Deus está falando ao anjo. O anjo somos nós, pastores. Nós temos responsabilidade de pregar o evangelho. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus está falando com os pastores que é para pregar o evangelho, que é para consertar a igreja, que é para descer o cajado, sim. Que é para falar: tá errado. Isso tá errado. Porque se o pastor não fala que tá errado e deixa a igreja aí, ó, são 7 cartas e Deus está falando, vai deixando a igreja indo, ó, nos erros, é sobre mim. O sangue daquele inocente, a alma daquele inocente, é minha responsabilidade. Se eu prego para essa pessoa se converter e ela se converte, glória a Deus, minha alma está livre. Se eu prego para essa pessoa e ela não se converte,
Glória a Deus, a minha alma está livre. O sangue daquela pessoa não desce, porque eu preguei o evangelho. Se ela vai se converter ou não vai se converter, isso é um problema dela. Meu problema é pregar o evangelho. Eu tenho que pregar. Quis ser pastor, agora aguenta. Quanto mais é dado, é cobrado. Eu tenho que pregar, mas pregar somente o que Deus mandou. Não é também sair arrebentando todo mundo, porque Deus mandou arrebentar, não. Deus mandou pregar a verdade. A Bíblia, elas são diversos livros. Todos os dias Deus nos dá uma palavra revelada. E a palavra do dia é essa. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ou seja, aos pastores, aquele que está de frente à igreja, que está levando um rebanho e que vai dar conta a Cristo, escreve: isto diz o Amém. Amém é um dos nomes do Senhor Jesus. Amém significa eu concordo. Amém significa fim. Toda vez que você termina uma oração, amém, final. Ele é o princípio, o meio e o fim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha o que está escrito na carta que está entregando ao pastor e que ele está cobrando do pastor direcionar as ovelhas. Deus está falando com o pastor. Eu sei as tuas obras, nem que és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Aqui Deus está falando com o pastor, está falando com a sua igreja, que ela nem é fria. O que é uma igreja fria, querida? É uma igreja que não acredita em Deus. Uma hora, aí quando dá ruim, né? Como eu falei, lá em Minas tem uma estradinha. Ai, Deus, me guarda dessa estradinha. Esse é o crente frio, que só chama Deus, né? Quando tá sentindo. Ó, eu tô aprendendo Libras, querido. Quando tá sentindo dor, tô aprendendo Libras. Tá sentindo muita dor, aí fala em Deus. Esse é o crente frio, que só chama quando precisa. E quem é o crente que Deus está falando de morno? É aquele que quando tá no curso, ele xinga, ele bebe, xinga palavrão, fala, mente, não se expõe como cristão, se esconde, quer se adaptar, tá igual camaleão, crente camaleão, já preguei sobre isso. Se adapta ao ambiente, muda de cor conforme o ambiente. Esse é o morno. O quente, aí Deus está falando, nem é. Eu sei as tuas obras, ou seja, quando tu acorda, quando tu dorme, Deus está falando, eu te conheço. Você pode enganar o mundo inteiro, mas eu te conheço. Que nem és frio nem é quente. Oxalá foras frio ou quente. Deus prefere que o crente diga que não, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Frio. Ou fosse quente. O que é o quente? É aquele que está ganhando pedrada. São os estevos da vida, que a pedra tá pá, 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 e a pessoa tá falando de Deus. E a pedra tá pá, 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 e a pessoa tá falando de Deus. Esse é o quente. Aonde eu vou, as pessoas não sabem que eu sou uma pastora. As pessoas sabem que eu sou cristã. As pessoas não perguntam pela minha religião. Quem me conhece de perto não pergunta a minha religião. Porque eu já preguei, Jesus não é religião. Religião seria algo que foi criado pelo homem para ligar Deus ao homem. Algo seria uma ligação, religar, religião, religar o homem a Deus, né? Isso seria religião. Existe diversas religiões. Pode ser a qualquer, o que o Espírito Santo me deu, que religião, isso é uma criação do homem, mas olha o que o Espírito Santo me deu. Que religião é um elo para ligar o homem a deuses. E Deus fala que ele é o único Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia, adorarás ao Senhor teu Deus, único. Ele fala, Isaías ele fala, há outro Deus? Olha o que Deus fala, há outro Deus? Não há outro que eu conheça, não há outra rocha. Olha Deus falando dele mesmo, não há outro Deus que eu conheça. Eu sou. Olha o que Deus fala em Isaías, o Todo-Poderoso, eu sou Deus. Ele está falando, deixando bem claro com a boca dele, falando, não existe outro, só eu sou Deus. Então, ele preferia que nós fôssemos frio ou quente. Ou disséssemos que não somos, ou dissesse que somos.
Porque se nós somos morno, olha o que Deus tem para dizer. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não está falando que vai sentindo vontade de vomitar, não. Deus está falando que vai vomitar mesmo. Que vai jogar fora mesmo. Que vai botar para fora mesmo. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso Deus está falando com pessoas que têm muito dinheiro e que acha, olha e fala assim, não estou sentindo falta de nada. Sou casado, tenho filhos, tenho trabalho, ganho bem, estou com a vida estável. Eu não preciso de Deus. Aí Deus fala, e de nada tenho falta. Aí Deus fala, e não sabes que és um desgraçado. Isso quem está falando é Deus, hein? E miserável. Olha, Deus chamando uma pessoa que acha que não tem falta de nada, mas não tem Deus. Deus falando, é desgraçado. O que é desgraçado? Uma pessoa desprovida de graça. A graça, ela vem de Deus. Se eu não tenho Deus, querido, eu não tenho a graça de Deus. Ah, eu sou agraciado, mas eu não tenho Deus, isso não existe. A graça é dom de Deus. Se eu não tenho Deus, eu não estou debaixo da graça. Por isso Deus usa o termo desgraçado. Ou seja, não tem a graça de Deus. Miserável e pobre e cego e nu. Isso é Deus falando. Olha o que Deus fala. Aconselho-te que de mim, ou seja, quando Deus fala aconselho-te, porque aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é dentro do livre arbítrio. É sua escolha, minha escolha. Deus não obriga ninguém a viver com Ele. Eu tenho que escolher a Cristo.